Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Todas as semanas a gente tá por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Renato Sansão, e aí, tudo bem? E hoje o papo vem repleto de utopia, distopia, afrofuturismo e Brasil, minha gente. Isso porque vamos falar aqui de um dos filmes mais polêmicos da temporada, o imperdível Medida Provisória. E para me acompanhar nessa resenha, temos aqui a presença da nossa advogada e boxeadora que bate de canhota, Paula Trevisan. Paulinha, direto e no seco. Estamos diante aí de um novo Bacurau? Não, porque eu acho que ambos os filmes, tanto Bacurau quanto Medida Provisória, têm um mérito inegável ali de roteiro, de experiência cinematográfica, que não são comparáveis entre si, mas ambos são necessários. Eu só queria dizer que eu tô muito empolgada de estar aqui hoje. Eu acho que é um filme que ele carece ser debatido justamente porque ele tá aí apresentando a gente o debate. Ele quer que a gente fale sobre ele, então eu tô muito feliz de estar gravando aqui com vocês hoje. Que honra, de verdade. É isso aí, Paulinha. E olha, temos aqui também uma estreia muito especial no Senta que lá vem spoiler, a historiadora e youtuber Paula Cristina, que é a prova viva que esse programa aqui vai ser uma paulada, viu? Seja muito bem-vinda. Gente, muito obrigada pelo convite. Tô maravilhada com o Senta que lá vem spoiler. Achei o nome muito original. E vamos lá, bora pra esse papo gostoso. Paula Cristina, aproveitando aqui, muito obrigado, né? Você é super bem-vinda, sempre será por aqui. E a gente queria saber, você é youtuber? Qual que é o seu canal no YouTube? Conta aí pra nossa audiência. Gente, eu sou formada em História, mas eu também gosto muito de estudar sobre o continente africano. Mas, além disso, eu gosto muito de assistir filmes e séries. E daí surgiu a ideia de fazer o Onde Está o Controle, que é focado muito na cultura preta. Mas eu também, no canal, eu falo sobre tudo, porque eu gosto de assistir de tudo. Muito bem, e além das Paulas, hoje contamos também com a participação mais do que especial do ator e escritor Audrey Anunciação, que interpreta o Ivan e também é um dos roteiristas aqui do filme. Ô, meu querido Audrey, desde já fica aqui o nosso muito obrigado pela sua presença e pela gentileza. E olha só, gente, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Medida Provisória, recomendamos com força que dê um pulinho aí no cinema mais próximo da sua casa, antes de dar sequência aqui nesse programa. Você vai lá, assiste e depois volta aqui pra gente debater, que tal? Então tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Meu nome é Antônio, eu era negro. Hoje, sou melanina acentuada. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? Muito bem, meninas, o negócio é o seguinte, hein? Medida Provisória é uma adaptação para os cinemas da peça teatral Namíbia Não, justamente do nosso querido Audrey Anunciação. A peça rolou em 2011 e em 2019 seria levada para as telonas pelo ator e diretor Lázaro Ramos. Assim como aconteceu com Marighella, né, lá do Wagner Moura, o filme enfrentou alguns obstáculos para poder estrear nos cinemas aqui do Brasil, o que só veio acontecer aqui em abril de 2022. E eu acho muito legal, Sansão, que hoje eu vi uma matéria falando que o filme Medida Provisória, ele ganhou mais salas de exibições no Brasil. Porque o Lázaro, ele já vinha falando sobre isso em suas redes sociais, como foi difícil, né, conseguir mais salas para exibir o filme. Eu acho interessantíssimo quando a gente pensa em experiência de cinema brasileiro, que a gente não tem que considerar apenas os problemas que qualquer diretor vai enfrentar, né, de custo, de casting, de roteiro, tudo. Ele vai enfrentar também o problema da censura.
né? Além de tudo, a gente tem esse extra. Então, pensar que esse filme vem sendo idealizado aí há muitos anos, que ele tá pronto já faz alguns anos, e que ele só consegue ser exibido agora é um pouco desesperador. E muito desestimulante para quem tá na indústria, né? Muito desestimulante para quem tá na indústria. Por outro lado, né, a gente sempre gosta de colocar o copo meio cheio para não ficar se lamentando de tantas coisas ruins que esse governo vem trazendo pra gente, né? Os serviços de streaming, no geral, que a gente fala bastante, a Paula K fala no canal dela, a Paulinha fala no Instagram, a gente fala no Senta Que Lá Vem Spoiler, tem trazido muitas oportunidades, né? Muitos empregos, muitos trabalhos, né? Vem sendo a casa de muitos atores, artistas, apresentadores. Então, ainda bem, né? Que a gente consegue viver numa época que a gente tem essa saída e não fica só dependente de disputar a sala de cinema com o filme do Harry Potter e com o filme da Marvel, da Disney. Porque é muito difícil, né, gente? Muito engraçado, né? Porque eu sou da década de 90. Minha adolescência foi toda na década de 90, onde eu assisti os filmes alugando a fita na videolocadora. E tinha aquele lance de você ter que rebobinar, porque senão você ia pagar multa. E demorava muito para chegar no Brasil, né? A gente assistia na videolocadora e depois que ia para televisão aberta. E agora, com os streams, é tudo muito mais rápido, mais fácil. E como você disse, né? O próprio Lázaro falou isso numa entrevista, né? Que está caminhando devagar ainda. Esse mercado dos streamers para os atores e também para as produções nacionais. Inclusive, eu acho que é importante lembrar que a gente não só tem episódio aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler de guerra dos streamings, que é importante conferir, saber o que está acontecendo aí no panorama desse monte de opção que a gente tem, mas que o Lázaro trouxe justamente isso que a Paula falou, de como ele estava sendo constantemente barrado em seus projetos e ideias, e aí ele usa o streaming como uma forma de conseguir tocar isso. Quando a gente gravou Manhã de Setembro, a Karine Telles também trouxe isso pra gente, como a Amazon e essa pluralidade de streamings está trazendo essas oportunidades, porque do contrário, estavam muito engessadas as possibilidades para os atores, para as atrizes aqui no Brasil. Mas, como o Rê disse, vamos olhar o copo meio cheio. Copo meio cheio e momento jabá aproveitando aqui, né, gente? A gente gravou um episódio muito legal falando sobre o cinema brasileiro e se ele corre perigo, né? Cinema brasileiro corre perigo? É episódio muito interessante, muito bacana, muito plural e que também traz um top 10 de melhores filmes nossos, vários deles, inclusive com a presença de Lázaro Ramos. Gente, vamos de sinopse? Em um futuro distópico e aparentemente não muito distante, o governo brasileiro ordena que todos os cidadãos afrodescendentes de, entre aspas, melanina acentuada, se mudem para a África, criando caos, protestos e um movimento de resistência clandestino. Bom, e antes da gente mergulhar de cabeça aqui na resenha de Medida Provisória, vamos dar uma rápida passadinha para ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Manda lá, Paulinha. Bom, lá no IMDb, a gente tem um pouco mais de 500 avaliações com uma média de 6.7. Na plataforma Filmou, estamos com uma nota de 3.8 em 5. No exigente Letterboxd, o Executive Order tem 3.6 de 5. E no Rotten Tomatoes, o filme ainda não tem avaliação do público, mas tem uma aprovação de 92% da crítica, o que me diz que essa recepção vem sendo positiva. No mais, assim, quando a gente olha esses números. E, como vocês já estão acostumados, o que realmente importa nessa bagaça é a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. Então eu queria saber o que vocês acharam, começando pela minha xará, Paula Cristina. Me fala, quais foram as suas primeiras impressões do filme e como que ele bateu pra você? Nossa, eu fiquei muito feliz de ir ao cinema e principalmente por ver muitas famílias pretas no cinema. Famílias, casais, amigos, e fazendo esse rolezinho que geralmente é difícil para eles, né? Porque nem todo mundo tem esse hábito de ir ao cinema justamente pelo preço, que é muito caro, e principalmente uma pessoa que mora na periferia, que tem que ter uma logística muito maior, por exemplo, do que eu que moro aqui no centro, né? Porque é ônibus, e é comida, e é o ingresso. Então isso me tocou muito, de ver essa galera no cinema. E todo mundo estava muito emocionado, dava para ver nos olhos das pessoas, sabe? E de estar lá, né, celebrando
a carreira do Lázaro Ramos. E logo quando o filme começou, eu fiquei muito emocionada. Eu confesso que me pegou assim de um jeito que nenhum outro filme nacional antes falou comigo. Eu acho que é por eu ser uma mulher preta e falar diretamente da minha história, da história da minha família, né? Você tava falando do Lázaro Ramos, né? Então a gente já teve o Marighella do Wagner Moura, agora o Medida Provisória do Lázaro Ramos. Estamos aguardando, né, o Vladimir Brista estrear como diretor no cinema, ele que tem ido tão bem, né, nas novelas e também nos filmes. Cara, Medida Provisória, eu começaria dizendo pra vocês o seguinte: vá com o mínimo de conhecimento possível sobre o filme assistir, sabe? Quanto menos você souber da história, menos você vê trailer e sinopse e tal, melhor vai ser a sua experiência. Vai ser mais completa, vai ser mais surpreendente. Em vários momentos do filme, eu me peguei emocionado e me peguei sentindo parte da história sendo construída. Né? Isso acontece muito não só na arte, né? Nos cinemas, nas exposições, no teatro, né? Como nos protestos, né? Muitas vezes a gente está em um protesto na rua, né? Contra seja lá o que for, e hoje não faltam motivos para protestar, né? A gente se sente, de certa forma, fazendo parte da história, né? Estando presente nela. Foi assim que eu me senti assistindo ao filme. Já fazia algum tempo que eu não via aplausos com as pessoas de pé ao final do filme, isso me chamou bastante atenção. E eu gostei, cara, eu gostei bastante. Eu tenho sentimentos um pouco misturados, porque, assim como a gente tava falando nos bastidores, né, Paulinhas, o Lázaro Ramos, talvez ele gostasse de transmitir tudo de uma forma mais sutil, né? Ele não precisasse que os atores e atrizes gritassem e falassem tantas coisas ali pra jogar na tela. Eu imagino que sim, porque ele é um cara muito estudioso, é um cara que tá no cinema e na TV faz muito tempo, ele conhece muito do riscado, né? Só que ele optou, né, na minha opinião, por fazer a sua mensagem ser entendida por todos, não só por alguns, né? Então ele coloca e assina e grita e berra e traz um elenco foda, e traz um Emicida, e traz um Seu Jorge, e vai lá e levanta essa bandeira, empunha essa bandeira com muita propriedade, né? Então isso faz o filme cinematograficamente, né, pros cinéfilos entendidos, talvez ser uma experiência não tão interessante, não tão visualmente curiosa como foi o Parasita recentemente, né, e o filme tem sido comparado aí ao próprio Bacurau, mas para uma estreia, caramba, me chamou a atenção. Olha, vocês trouxeram elementos muito próximos da experiência que eu vivi, né? Assim como a Paula, eu fiquei muito emocionada no cinema, ainda que a minha experiência em nenhum momento pode ser comparada à dela. Eu fui, como você colocou, com quase nenhuma informação por opção. Eu já queria ir logo que estreasse, porque, né, o Lázaro tinha colocado isso, gente, vamos pro cinema pra gente ampliar a sala de distribuição e etc. E eu fui logo que estreou, sem saber muito. E eu tremi no cinema. Eu não sabia qual era a história. E eu tremi, eu tremi. Foi um filme que me impactou muito, assim, logo de início. O enredo dele, né, o que ele traz é muito assustador. É muito assustador. E aí, não sei se porque a gente tá vivendo essa pandemia com políticas genocidas, se a gente tá vivendo até uma experiência, por mais longe que esteja no nosso continente, uma experiência de guerra atual, né? Eu fiquei muito, muito mexida. Então, com certeza, o filme ele tem esse mérito, né, de tocar na gente em vários lugares. Assim, eu fiquei estarrecida no cinema. E, assim como o Renato trouxe, eu acho que o Lázaro, para tornar o filme acessível, ele mastigou mesmo algumas informações. Ele trouxe para os diálogos do filme algumas coisas que ele podia ter deixado no ar. Ele falou o que ele podia ter mostrado, para não haver margem de dúvida sobre o que ele estava falando, o que ele queria dizer ali. Ele não queria que ficasse E uma curiosidade que eu queria trazer aqui, né, até debatendo com vocês, é que o Lázaro Ramos, ele fala em entrevistas que ele tinha pensado inicialmente para o papel principal no Omar Sy. Cara, no francês, Omar Sy, maravilhoso, né? De tanta coisa que a gente viu, Intocáveis. Enfim, tem o filme do palhaço também, que eu esqueci o nome agora, Samba, né? Enfim. Ele é muito gato, desculpa te interromper. Não, tô contigo, mas Paulo. Ele é o Alfred também, né?
Mas é curioso que o Lázaro falou com o Omar Sy por rede social. O Omar Sy gostou da ideia de protagonizar o filme, mas ele não teria agenda e tempo suficiente para aprender o básico ali do português para conseguir se virar bem no papel. Mas curioso, né, essa escolha pelo Omar Sy e ele ter trazido o Alfred Enoch, que a gente viu lá no How to Get Away with Murder e antes no Harry Potter. E ele, de fato, se sai muito bem, né, no português, me surpreendeu. E que força da natureza é o Seu Jorge, né? Caramba, velho, é impressionante, né? Cidade de Deus, ele que protagonizou Marighella, né? Agora ele é quase, né, um co-protagonista aí do filme. E eu não tinha visto ainda o Seu Jorge ser engraçado, cara. Acho que é a primeira vez que eu vejo esse Seu Jorge pisando ali na comédia e saindo super bem, né, Paula? Eu fui assistir o Seu Jorge no Pixinguinha. Ele faz o Pixinguinha. Então o Seu Jorge já tá vendo Marighella, Pixinguinha e agora Medida Provisória. Ele tá saindo. E eu vou abrir aspas aqui. Vocês falaram do Alfred. Eu acho que o Seu Jorge ele tá melhor que o Alfred no filme. Porque no começo do filme eu achei ele fica segurando muito o sotaque, né? É engraçado, dá pra perceber. Então me causou um certo incômodo. Depois você vai vendo que ele vai entrando, né, naquela ginga brasileira, mas no começo deu uma estranheza, assim. O Seu Jorge, ele tá simplesmente incrível. E vocês falando do roteiro, eu também li muito sobre isso, né, sobre de ser tudo muito, não ser sutil, não ser... que eu também gosto muito de produções assim, né, de não falar, mas mostrar. Mas o racismo brasileiro, depois eu comecei a pensar sobre isso, o racismo brasileiro, ele é isso, ele tem essa sutileza, então ele é muito mascarado. Então fala assim, não somos racistas, somos um país miscigenado, mas como diz o Racionais MCs, só quem é preto como eu tá ligado qual é. Então eu não sei se foi de propósito que o Lázaro fez isso, de colocar esse roteiro muito escancarado, porque é isso, né? Cara, você não gosta de mim, você é racista, eu prefiro. Chega e fala, eu não gosto de preto. E é isso, né? É essa diferença do Brasil com outros países, onde a pessoa sabe onde ela não é bem-vinda, onde ela não pode entrar. Aqui no Brasil, não. Né? Você vai num restaurante, você acha que você vai ser bem recebido, e não. Você é tratado de uma forma distópica. É como eu disse no meu canal, eu acho que o racismo é uma distopia de tão absurdo que ele é. Então pode ser que o Lázaro ele tenha feito isso de propósito, né? Tô muito com você, Paula. Eu acho que em muitos momentos fica clara a intenção do Lázaro de trazer essa percepção óbvia dos papéis ali colocados. Eu vi algumas pessoas criticando que os personagens estavam muito maniqueístas, né? Então o personagem da Adriana Esteves, que também tá muito bem, da Renata Sorra, que também tá bem. E eu acho que é justamente isso que o Lázaro queria, deixar muito escancarado o quanto o racismo no Brasil não está escondido em lugar nenhum. Né? Ele pode estar nas estruturas, ele pode estar nas sutilezas, mas ele também está na nossa cara. A gente não pode fugir dele. E falando nisso, gente, no nosso papo com o Áudio Anunciação, a gente perguntou quais foram as inspirações para a realização do filme, justamente por a gente querer entender o que ali estava como óbvio, o que não estava, e querendo saber onde que foram buscar referências para a construção desse universo tão rico, né? E como que foi o processo de adaptação da peça para o cinema? Além das referências que o Lázaro Ramos aponta, né, de estilo e até mesmo de estética mesmo do filme, eu diria que as outras referências que a gente buscou foram as próprias realidades. Assim, eu acho que esse filme é feito de referências pessoais de cada um dos seus realizadores. Assim, eu estou falando da condição de autor do livro, né, sobre o qual o filme é uma adaptação, o Namíbia Não, e na condição também de roteirista, né? Eu acho que as minhas referências para esse filme foram justamente as minhas experiências enquanto homem negro no Brasil, né? Um homem negro numa sociedade que basicamente se quer branca, um homem negro que vem de um bairro preto, Salvador, Bahia, aliás, nesse bairro lá do João Velho de Brotas, que eu comecei a escrever as primeiras linhas contando a história de André e de Antônio. E eu acho também que toda a equipe, os atores, o Seu Jorge, Thaís Araújo, o Alfred, o próprio Lázaro,
eles trazem as suas experiências próprias de vida como referência, né, para construir aquelas cenas. Nada no filme, absolutamente nada no filme não tem uma referência própria, pessoal de vida, para além das referências estéticas do cinema. Muito bem, gente. O Lázaro Ramos disse em uma das entrevistas que ele deu para divulgar o filme que essa é a produção com mais artistas pretos, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Eu queria saber da nossa convidada maravilhosa, Paula K. Quais são as forças que fazem esse afro-bunker artístico que foge dos estereótipos que a gente viu por tantas décadas, né, nos filmes e nas novelas, enfim emergir como emergiu aqui no Medida Provisória? Sabe o que é engraçado? Que realmente existem vários afro-bunkers, né, que eu conheço aqui em São Paulo, né, como, por exemplo, o Aparelho Luzia, um lugar muito bacana também que fica em Perus, que é a Quilombaque, então onde a galera trabalha muito com a arte, né, e esse pertencimento da cidade de São Paulo. Eu considero lugares assim como afro-bunkers. E como você estava falando sobre o elenco, são muitas participações, né? Tem algumas participações que nem tem fala, assim, é muito rápido. Mas parece um grande quebra-cabeça, montando um grande quebra-cabeça do continente africano. Foi incrível. E fora a trilha sonora, que é do Rincon Sapiência. Muito bom. Olha, o Audrey também deu uma palavrinha a respeito dos afro-bunkers e dessa construção. Manda lá, Audrey. A força que move esse, digamos, afro-bunker cinematográfico, ela reside justamente no desejo de cada um desses profissionais de realizar uma produção cinematográfica que conte a nossa história. O fato desse filme de linha de frente, vamos dizer assim, que é um filme que não é um filme fora do eixo, né? É um filme de linha de produção, assim, um filme de grande mercado, de muitas salas pelo país, é um filme bem distribuído, assim, o fato dele estar nesse lugar aumenta a responsabilidade, e o aumento dessa responsabilidade ele é de acordo com o desejo de todos esses profissionais negros e negras desfazerem ou desintegrarem todos os estereótipos negros e negras que foram colocados nas ficções. E uma coisa que a gente não trouxe tanto aqui é que os cenários do filme são muito interessantes, né? O que é o afro-bunker, que a Paula já comentou aqui, trouxe inclusive os afro-bunkers que existem em São Paulo hoje, mas o que é aquele afro-bunker do filme que está lotado de easter eggs, de coisas fantásticas? Eu quero saber quando é que a gente pode visitar esses espaços, porque é maravilhoso. Audrey, conta pra gente como é que foi a construção desse espaço memorável e de como foi pensar esses cenários para o filme. Eu tenho o maior carinho pelo afro-bunker do filme, aquele espaço, né, aquilombado, onde os negros se reúnem e se sentem seguros. Acho que um dos grandes fatores da insegurança da negritude no Brasil é justamente não estar próximo dos seus. Você entrar num shopping e não ver nenhum preto, eu como um cidadão preto, eu fico inseguro, né? Eu me sinto inseguro não vendo pessoas parecidas comigo, minimamente, né? Não que eu queira todos sejam pretos, mas minimamente uma quantidade significativa para me sentir seguro. O afro-bunker para mim significa isso. Ele é uma grande metáfora, uma alegoria do que a gente busca pra gente. A gente precisa estar juntos dos nossos, né? E eu acho que a branquitude vive isso de forma muito bonita, inclusive. Eles se reúnem, se encontram, e eu penso que o afro-bunker representa esse desejo de igualdade, essa possibilidade, essa igualdade de toda a negritude também poder estar próximo dos seus, assim, estando numa sociedade para além das suas casas familiares, né? Que são os nossos afro-bunkers eternos, né? Onde a gente se sente seguro, lado dos nossos familiares, filhos, primos, irmãos, vós. A gente gostaria de se sentir seguro também em outros lugares, assim, espaços que não sejam aqueles dos nossos parentes. Muito bem, gente. O pôster do filme traz a frase mistura de Black Mirror com Parasita, que eu tenho certeza que acabou chamando a atenção de muita gente, né? E eu coloquei lá no começo do nosso programa que o Medida Provisória talvez esteja mais para um novo Bacurau. Vocês acham que essas comparações fazem sentido? É por aí mesmo, Paulinha? Olha, como eu falei ali na minha entrada, eu não acho.
Eu não acho. Eu vejo elementos que são semelhantes na forma de conduzir a direção. O Lázaro faz isso brilhantemente em condução de câmera, em closes, até na forma de criar um ambiente um pouco mais tenso, nos silêncios. Então, eu vejo algumas semelhanças, mas eu não consigo estabelecer essa conexão. Eu acho que são propostas diferentes, eu acho que são enredos diferentes. Eu acho que o filme do Lázaro, ele traz esse componente racial de uma forma, ainda que seja num futuro distópico, muito palpável para a realidade brasileira. É absolutamente possível que a qualquer momento seja baixada uma medida provisória que estabeleça que as pessoas tenham que fazer isso ou aquilo. Então, eu discordo. Paula K, mas a gente pensando assim como fenômeno, né? Eu lembro que, acho que foi em 2018, né? Que a galera falava assim, pô, e aí, você viu Bacurau? Né, tava lá no cafezinho do trabalho, e aí, você já assistiu Bacurau? Já viu como é que é, tal? Começaram a evangelizar, né, muita gente no boca a boca começou a levar o filme cada vez mais longe e tal, e virou o fenômeno que foi. Você acha que nesse sentido, o medida provisória é parecido de certa forma? Tipo, as pessoas querem que as outras também vejam e emitam sua opinião? Eu concordo com a Paula, eu acho que medida provisória é um filme único, ele tem sim alguns elementos, né, que lembra, mas bem distante, mas o Lázaro conseguiu construir uma produção única, que com certeza mais pra frente alguém vai estar usando no banner, né, comparando com uma medida provisória, o filme. Mas eu acho muito legal esse lance do boca a boca, principalmente cinema nacional, né, que a gente precisa ir mais prestigiar o cinema nacional, porque não é fácil, né, e quantas pessoas, a gente falando sobre elenco, né, fora a produção que vai por trás, quantas pessoas que o Lázaro Ramos não empregou, né, com esse filme. E é preciso também levar no boca a boca. Eu sou muito fã de Bacurau. Ele é incrível. Nesse sentido, pode ser que sim, né? Porque eu tô divulgando muito o filme, muito. E eu espero que muitas pessoas assistam, porque é preciso, é necessário. É um debate, como a gente está fazendo aqui, é um debate para ontem. Porque a gente foge desse debate sobre racismo, né? Aí, justamente para se fugir, falar não existe racismo no Brasil. E é uma mentira do desculpa o palavrão, mas é isso. Que se leve para as escolas, que se faça um debate. É para ontem, gente. Paula Caia, aproveitando, né, que a gente tá falando aqui de pessoas assistirem, de boca a boca, etc. Pesquisando aqui pra pautinha do programa, a gente viu que 100 mil pessoas assistiram medida provisória só na semana de estreia, né? A gente tá agora entrando na segunda semana do filme. Ele até tem uma boa distribuição, né? Como a gente falou lá atrás, são 268 sessões disponíveis, um pouco menos da metade aí de Animais Fantásticos e o Segredo de Dumbledore, que é o grande blockbuster do momento. Pelo caminho que ele vem percorrendo, pelo assunto que ele aborda, a gente pode estar diante de um grande sucesso de bilheteria, vocês acham? E eu vou além, depois daquela ceninha pós-créditos, tem cena pós-créditos, hein, gente? Será que vem sequência por aí? É muito engraçado, porque eu vi uma entrevista do Lázaro, justamente perguntaram sobre isso, né? Tanto que essa cena pós-crédito, eu fiquei até o final, porque eu vi o Lázaro Ramos falando que tinha, né, essas cenas. Eu fiquei triste porque as pessoas começaram a sair do cinema. Meu marido até falou, gente, fiquem, porque vai ter cenas pós-créditos. Mas a gente só fica até o final nos filmes da Marvel, né? E aí questionaram justamente ele, né, se teria uma continuação, e ele deixou em aberto. Eu acho que seria muito legal, como ele está na Amazon, fazer uma série, porque preencheria várias lacunas que o filme não mostrou, por falta de grana, por falta de tempo, e dá para puxar uma história muito maior daqui pra frente. E você, hein, Audrey? Conta aí pra gente, vai ter sequência de medida provisória? Vocês estão pensando em alguma coisa diferente? Divide aí com os ouvintes do Senta que lá vem spoiler. Nossa bilheteria tem sido bastante robusta, as pessoas estão comparecendo ao cinema, acho que é um momento que o público brasileiro está atrás de comédias românticas e thrillers de aventura que tenham um pouco de politização, que tem um pouco de debate e reflexão sobre a sociedade. Então, acho que é um pouco nesse lugar. E é um momento de abertura também com a diminuição, né, das mortes pela Covid. Então, tem um pouco esse fator. E você
coloca que o filme, ao final, deixa uma ponta solta. Acho que todo bom filme deixa uma ponta solta para o público pensar um pouco sobre uma certa continuidade, né? Se não há outra continuidade, do tipo uma Medida Provisória 2 ou uma série, é importante a gente deixar sempre uma ponta solta para que você, espectador, pense no futuro daquela história, no futuro daquelas personagens, né? Você queira saber mais dela. Você me perguntar se existe uma possibilidade de continuidade, sugere para mim que essa ponta solta funciona, né? O espectador sai da sala querendo mais, querendo saber mais do Ivan que eu faço, saber mais da Capitu, saber mais do André, quer saber mais do Antônio, daquelas personagens todas que estão ali passando por aquele momento autoritário de pressão e de expulsão, né? De um país que eles amam tanto. Então, com certeza, uma continuidade depende muito mais do público do que da gente. Vamos de notinhas? Quero saber aqui de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para a Medida Provisória, estreia de Lázaro Ramos na direção de um longa. Vai lá, Paulinha. Porque eu achei que alguns diálogos poderiam ser melhorados e alguns monólogos poderiam ser mais profundos, eu não vou dar uma nota tão alta. Por outro lado, porque para mim a reflexão principal do filme é: cinema para quê? Cinema para quem? Eu vou de 84 poltronas amarelas. Eu acho que o filme do Lázaro e da Thaís e do Seu Jorge e do Emicida e do Alfred e de todas as pessoas envolvidas na produção, ele é necessário. Temos todos que ir ao cinema assistir e talvez assistir mais de uma vez para conseguir acessar tudo que ele traz pra gente. 84 poltronas amarelas, convicta. Olha, pra mim, eu concordo com algumas críticas que eu li sobre o filme. Ele não é perfeito. Tem uma coisa no cinema nacional que me incomoda. Eu acho que a edição, às vezes eu acho que a edição lembra muito os produtos de novela. Tem que ser melhorado. Sim, eu também acho que os diálogos, em alguns diálogos poderia ter sido um pouco melhor. Mas, por ser o primeiro filme do Lázaro Ramos, parecia que o cara já fazia isso há muito tempo. Eu fiquei muito impactada com isso. E pela representatividade, né, pela emoção e pela forma que eu saí do cinema, eu dou 90 poltronas amarelas. Difícil de dar nota, né? Aqui, quando a gente fala de um filme que tem uma importância social tão grande como esse, né? Então, pela relevância, importância social, temática, né? O próprio roteiro muito inventivo, o bunker. Só daí eu daria 100 poltronas amarelas assim, feliz. 100 poltronas amarelas cravadas. Mas, de fato, a gente tem alguns probleminhas, né? Vocês pontuaram aí, um roteiro um pouquinho mais ajustadinho, né? O próprio Alfred Enoch, eu tô muito com a Paula K, ele tá um pouco desconfortável, depois ele parece que vai se habituando ao filme, eu não sei se é proposital ou não, talvez por conta da língua, né? Ele que, pelo que eu sei, é brasileiro, mas viveu a vida inteira lá fora, enfim, a língua principal dele é o inglês mesmo, né? E outros probleminhas de edição. Eu concordo com a Paula, a edição dos filmes nacionais pode ser melhorada, pode ser aprimorada, a fotografia pode ser aprimorada, né? Várias coisinhas, mas eu prefiro deixá-las de lado, cara. Eu prefiro enaltecer o Lázaro Ramos que eu vi no Cinderela Baiana, que eu vi no maravilhoso Madame Satã, que eu vi em Homem do Ano, em Carandiru, em O Homem que Copiava, né, que eu vi em Nina, em Cidade Baixa, que eu vi em A Máquina, cara, que eu vi em Ó Paió, que eu vi na novela Cobras e Lagartos, Como Esquecer do Foguinho, que eu vi em Decamerão, que eu vi em O Vendedor de Passados, em Mundo Cão, em Correndo Atrás, em O Beijo no Asfalto, né, e que já vai estar aí no Papai é Pop, né, além da minissérie Aruanas. Eu acho que esse cara é muito grande, o que ele fez aqui como estreia na direção de um longa, ele que já dirigiu série, né, e também documentário, é impressionante. Pesando bem aqui, eu vou deixar o filme com 92 poltronas amarelas. Muito bem, depois de consultar o abaco aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, chegamos à média de 88,6, como não tem poltrona sem braço, 89 poltronas amarelíssimas para a Medida Provisória.
E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí na sua cama, no seu sofá, no carro, no busão, na academia, passeando com o cachorro, lavando aquela pia de louça gostosa ou zapeando pelo serviço de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, meninas. Gente, que papo maravilhoso. Novamente, eu agradeço ao convite. Foi tão rápido, passou tão rápido, né? E tem tanta coisa ainda para ser falada. Mas eu acho que a mensagem que ficou aqui, se você não assistiu, vá ao cinema, né? Assistir Medida Provisória. As produções nacionais precisam de você. E eu vou compartilhar esse programa com toda a minha galera, né, que sigam, vocês escutem. Vou começar a maratonar o programa de vocês. Já escutei o do Ruptura, que é a minha série do momento. E eu quero que vocês também conheçam o meu trabalho. Vai lá no YouTube. O nome do meu canal é Onde Está o Controle. E eu estou no Instagram como Paula Cristina com K. Muito, muito obrigada, Sansão, Paulinha. Olha, eu que tenho para agradecer aqui, que honra que foi participar dessa mesa. Eu tô não só a fim de entrar no canal e ver os vídeos, mas já querendo que você volte. Volta para gravar muitas outras produções com a gente. Então a gente tem muitos recortes aí, já vai ganhar cadeira cativa, que delícia de papo. Tô muito feliz da gente ter conseguido gravar e trazer um pouco do que é a grandiosidade dessa produção do Lázaro Ramos. Gente, obrigada, até a próxima. A gente que agradece, viu? É muito bom quando a gente tem estreias aqui nesse podcast. Tenho certeza que a nossa Paula K voltará muitas vezes. Obrigado, Paula K. Gente, visitem lá o Onde Está o Controle. Eu mesmo, terminando de gravar, vou lá, quero ver o que ela falou de medida provisória e outras coisinhas. Obrigado, Paulinha, obrigado especial aqui pro nosso querido Aldo e Anunciação pela participação, pela gentileza, pela doçura. Eu agradeço aí o espaço também pra gente trocar uma reflexão sobre esse filme, que é um filme pra você assistir com pipoca assim no cinema, mas com certeza no meio você vai deixar um pouquinho a pipoca do lado, vai pensar um pouco sobre essas questões. E queria mandar um abraço para todos os ouvintes e convidá-los. Eu garanto que vocês vão se divertir bastante, vão ter uma reação de revelação sobre algo que está aparecendo ali, embora a gente saiba muito do que está sendo apresentado pelo Medida Provisória. Então, muito obrigado. E obrigado vocês que ouviram a gente até aqui, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Vão pro cinema ver Medida Provisória. Vale demais. Tchau, tchau.